Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora esse vídeo vai estar chegando até você, então já estou deixando aqui adiantado meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite. Hoje nós vamos estar falando aqui, hoje pessoal, é sobre a fita métrica aí. Num vídeo passado aí eu falei aqui sobre a trena, como é que se faz a medição. Eu dei um exemplo aqui de polegada aqui num tubo e tudo. Esse tipo de fita métrica aqui, ó, ela não tem a polegada aqui, ó. Você pode ver aqui que ela tem só as medidas dos centímetros, milímetro e, e os metros. Então você não tem essa referência de polegada nesse tipo de fita aqui não. Essa daqui, ó, ela tem 30 metros. O que a gente usava quando trabalhava, ela tinha 50 metros. Que tudo que a gente fazia era muito extenso, na maior parte das vezes era muito extenso. Eram coisas que eram muito altas, esse tipo de coisa assim. Às vezes a gente fazia um. E isso dependia muito da situação, né? Aí a gente tinha que medir, às vezes, uma estrutura que tinha 80 metros. Quando você queria dar uma simplificada, né, em algumas coisas, aí você media às vezes 80 metros, 50 metros, 30 metros, 20 metros. Isso era bem corriqueiro, era um serviço bem corriqueiro que a gente estava se fazendo. Aí eu só quis deixar esse exemplo aqui, ó, da fita e da trena aqui, da diferença aqui. Por mais que essa trena aqui, igual eu falo assim, ó, que existe uma folga aqui, às vezes alguns tipos de trena aqui, ela chega a roubar 1 centímetro de diferença aqui na medida original. Essa daqui, eu dei o exemplo lá no outro lá, que essa daqui ela fica segura, ela tem tipo um magnético, ela é magnética aqui, ela segura. Então essa aqui eu consigo medir com precisão. Mas existe algum tipo de trena aí que ela dá essa diferença de 1 centímetro aí. Teve uma moça aí no vídeo aí que ela fez uma medição com a trena e fez uma medição com a régua. Aí ela deu uma diferença no que ela estava fazendo. Que era tipo, era uma medida em polegada aí que ela estava vendo lá. Ela não referiu a nenhum momento a polegada não, mas ela estava medindo um tubo, né? Aí deu essa diferença no corpo do tubo. Ela botou um tubo e botou outro tubo. Ela estava fazendo coisa de jardinagem, aí ela mediu, me encostado num tubo e no outro, aí deu a diferença medindo com a régua e medindo com a trena. É por isso que deu essa diferença aqui, esse 1 centímetro aqui. Tá aí pronto o exemplo aí do que aconteceu com ela. Essa daqui, ó, você vai reparar aqui, ó. A trena começa aqui, ó, no zero aqui, ó. Porém, ela tem essa parte aqui, ó. Aqui tá amarela. Eu vou estar chamando, talvez eu até chame de branco aqui, não repara não. Essa parte aqui que não tem número aqui, até na ponta disso aqui, tem 10 centímetros de diferença. Como eu tô dizendo, a gente media coisa às vezes extensa. Às vezes você estava sozinho fazendo esse serviço aqui. O que você fazia? Arranjava um pedacinho de arame, prendia lá na ponta isso aqui e media. Então, quando você fazia isso aqui, você media sempre 10 centímetros a mais. Não tem como você medir sozinho, que você tá lá segurando lá e ficar descontando isso aqui. Você ia fazendo as medições tudinho, como eu tô dizendo que era coisa extensa. Eu vou dar um exemplo aqui numa trena de 50 metros aqui. Se você dividir os 4 quilômetros, vai dar 80. Quando você multiplica 80 vezes esses 10 centímetros aí, dá numa medição de 4 quilômetros aí. Eu vou dar um exemplo aqui de um valor que era mais corriqueiro que a gente tinha lá na hora das cobranças. Que era 26,80, a gente multiplicava esses 26,80 aí vezes o 8 metros que deu no final desses 4.000 metros, dava 8 metros a mais
dos quesitos desses centímetros aí, quando você andava com essa trena 50 metros, né? Aí dava R$ 214,40 a mais numa medição de 4 quilômetros. A gente fazia isso aí o tempo todo. Era uma má fé? Não era uma má fé. Porque é muito difícil para você estar fazendo uma medição e ficar descontando isso aqui. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Quem às vezes precisa de uma precisão mais exata, ele não utiliza esse tipo de coisa aqui não. Isso aqui não é o instrumento ideal. Mas isso aqui adiantava bastante, mas a gente sempre media coisa extensa demais. A gente já chegou a medir 5 quilômetros para fazer telhado. Era bem complicado. Nesses telhados que a gente fez lá, a gente até teve que fazer esses descontos aqui, porque a coisa mais difícil que tem para se medir em termos de estrutura são os telhados. Uma vez eu falei isso perto de um cara que trabalhava com telhado, ele falou assim, né não, a gente vai lá e troca lá, é facinho para saber. Eu falei, tá bom, você já fez uma medição de telhado de 5 quilômetros? Eu não. Eu falei, então você não pode falar isso. A gente faz de 5 quilômetros, de 1 quilômetro, de 2 quilômetros, 3 quilômetros. Essas medições pequenas aí é vocês que fazem, não é? Você já viu uma medição grande sem a gente estar aqui? Falei, não. Falei, então, aí é que entra a gente. E a coisa que a gente precisava ser mais preciso era nos telhados. A medição que a gente errava era do telhado. Essas outras aí eu nem considerava que a gente errava nada. Mas no telhado a gente às vezes errava. Porque além desses perrengues todo aqui de você ter que ser preciso com a fita métrica, eu tinha que ser preciso com os cortes das telhas. Não para cobrança, mas eu tinha que ser preciso para que não se comprasse coisas, telhas a mais, esse tipo de coisa aí, eu tinha que ser muito preciso. É que eu tinha um mês para resolver esse tipo de coisa aí, mas além disso aqui eu tinha outras coisas. Mas quando eu entregava isso aqui, eu tinha que ser super preciso, eu não podia ter falha nas telhas. Mesmo que a gente cobrasse uma telha inteira, eu tinha que informar as telhas que seriam cortadas. Só é que as telhas que seriam cortadas, às vezes quebram, não quebram, isso aí não entrava nesses detalhes. Mas eu tinha que ser muito, muito, muito preciso nessas medidas de telha. Então isso se tornava um serviço meio complicado para a gente fazer. A gente errava, mas aí quando você mexe com isso todo dia, vou confessar, você não tem um sono legal. Porque quando você erra, a sua cabeça continua processando. Muitas vezes aí a gente sonhava com que tinha feito a conta errada. Tinha vezes que você sonhava até com o resultado certo, porque a sua cabeça continuava processando. Isso às vezes me deixava até um pouco meio assustado. As pessoas que trabalhavam comigo ficavam assustadas. Num lance desse de medida de um telhado aí, o rapaz que chegou para mim falou assim, eu preciso falar com você, eu acordei de madrugada. Eu falei, sei o que você vai falar. Você vai falar que aquela conta que a gente fez está errada. Eu falei, mas como é que você sabe disso? Eu sonhei com o resultado disso aí, eu fiz a conta disso aí quando estava dormindo. Então você não tinha uma qualidade de sono muito boa não, porque você não conseguia desligar totalmente, sua cabeça continuava processando, principalmente quando a gente errava, a cabeça continuava processando, e a gente errava muito, então às vezes era difícil.
A hora que a gente tinha um sono mais legalzinho no serviço era na hora do almoço lá. Tinha verdade que a gente até perdia o horário, mas não tinha controle de horário com isso. Mas é um negócio bastante interessante isso aí. Quando você fica muito, fazendo muitas contas, muitas coisas. Às vezes quando você erra, a sua cabeça, de uma certa forma, sabe que você errou, ela fica processando para que você não entregue isso errado. Às vezes, quando uma pessoa entrega uma coisa errada, é porque ela não tem esse tipo de concentração de estar fazendo as coisas repetidamente todo dia, o tempo todo. Aí elas erram e e quando não tem um tempo legal para estar se entregando as coisas, você entrega a coisa errada. Algumas vezes lá quando eu tive que entregar algumas coisas erradas, eu errei. E eu só fui descobrir que tinha errado muito tempo depois. Porque era coisa rápida, não deu tempo para processar. Não existe pessoa que não erra, todo mundo erra. Só é que tem gente que não preocupa de acertar quando erra. Mas isso era um serviço, para muita gente, eles diziam que a gente não fazia nada, mas era um serviço bastante estressante, bastante cansativo. Cansava mais do que realmente fazer alguns tipos de serviço bruto aí, porque a sua cabeça nunca parava de processar. Então eu quero agradecer o pessoal aí que anda vendo nosso vídeo aí, até um próximo vídeo aí, um abraço aí, tchau aí. Lembrando que esse vídeo tá de forma simultânea aí no canal Amara Produção e na Foxline Channel.